passar, tá bom? E a gente começa. Senhor, muito obrigado que o Senhor é bom, obrigado pelo dia de hoje, obrigado que o Senhor está aqui, nos dá uma compreensão maior dos evangelhos e da vida de Jesus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Turma, eu acho que eu parei nesse slide quando eu coloco em vermelho, porque eu parei. A gente estava lidando com o problema sinótico e depois começamos a lidar com os evangelhos, não é isso? Então, se não for isso, a gente vai descobrir agora. Falando do Evangelho de Lucas agora, Lucas ele traz uma pesquisa histórica muito precisa, especialmente no aspecto temporal. Isso tem sido, quando isso é questionado normalmente depois na arqueologia, o pessoal descobre que Lucas tinha razão. Então ele é alguém que é o único evangelho que faz uma relação com livros não canônicos. Ontem a gente estava batendo um papo lá com alguns pastores e um pesquisador na área da teologia, e ele estava falando assim, estava brincando que sobre teorias, né, de composição dos evangelhos e do Pentateuco, que são as teorias mais complexas. Ele falou, cara, eu tenho certeza que Moisés fez um compilado acadêmico de registros ali, porque ele estava falando do trabalho de doutorado dele, que para cada capítulo são tipo 90 citações. E aí ele constrói o trabalho. Aí a gente estava vendo assim, e aí eu também sou de citar muita coisa em trabalho assim. Então, será que Moisés não fez um compilado do que tinha? Será que os evangelhos não fizeram um compilado do que tinha? Lucas, ele coloca abertamente que ele pesquisou as fontes. Agora, a gente não sabe se são fontes escritas ou se são fontes faladas, entrevistas e tudo mais. Mas ele tem esse cuidado de fazer uma pesquisa muito acurada dos fatos que ele vai escrever. Muitos vão mencionar que ele tem um ponto de vista científico dos eventos. Ele quer saber os dados de forma muito correta. Ele coloca as histórias com começo, meio e fim. Por exemplo, ele é o único que menciona, quando a sogra de Pedro está com febre, ele é o único que menciona a intensidade dessa febre. Então ele deve ter perguntado, ela estava com febre? Como que era essa febre? Ela disse, não, ela estava com muita febre, estava prostrada e tal. Aí ele anota lá no Evangelho. E quando tem a história do leproso, que Jesus toca no leproso, ele é o único que observa a extensão da lepra. Porque como médico ele deve ter tido que lidar com leproso. Ele fala, tá, lepra onde? No corpo todo, pegou em tal lugar. E ele traz a descrição que era uma lepra de corpo todo. E a gente vai falar que ele é o mais literário. Mas não sei se é essa a melhor expressão, tá bom? Mas ele é o evangelho, sem dúvida nenhuma, é o mais culto dos autores bíblicos. E ele tem um grego muito elegante. Não tem gente que escreve de forma elegante. E Lucas é um desses camaradas, ok? Quais são as ênfases do evangelho? Isso daqui é importante para a gente, porque a gente está lidando com, no culto com o segundo volume do evangelho de Lucas, que é o livro de Atos. E essas mesmas ênfases aparecem no evangelho no livro de Atos, e elas estão aqui no evangelho de Lucas. Olha lá, primeiro, o Espírito Santo é uma ênfase lucana. Ele cita muitas vezes, especialmente a expressão cheio do Espírito Santo. Uma segunda ênfase que ele dá é sempre nos pobres. Há um aspecto do evangelho que tem que lidar com alguma questão social. Isso não é só do evangelho. Isso vem do Antigo Testamento na questão dos profetas e de alguns salmos. Então, a igreja ela não pode deixar de lidar com o pobre. Né? Isso é uma das questões que aos poucos nós vamos mexer na nossa igreja. Então, é uma das recomendações, por exemplo, que o apóstolo Paulo recebe. Quando ele vai para Antioquia e vai ter o seu ministério, os apóstolos dizem que você se lembre dos pobres. Ok? Lucas dá uma ênfase muito grande no ministério global, universal, não apenas judaico de Jesus. E olha que interessante, Lucas menciona os anjos 20 vezes.
Quando a gente lida com, os que vão dar aula comigo no curso Trinitas, quando a gente lida com angelologia, a angelologia é um desafio para todo professor de teologia sistemática, porque a Bíblia não tem nenhum texto ao mencionar o anjo, cujo propósito principal seja explicar o que é um anjo. No texto em que se menciona o anjo ele é só um meio, um método. Então é uma figura de passagem no texto, não a figura principal. Então, nos ajuda muito quando temos muitas referências a anjo. E Lucas é um camarada que ajuda a gente na angelologia, mencionando bastante os anjos. E aquele deslocamento de Jesus até Jerusalém para a semana final é algo muito importante no Evangelho de Lucas, porque menciona esse tipo de deslocamento por 12 capítulos. Então, inclusive, um capítulo que nenhum outro evangelista traz, que é saindo de Jerusalém, indo para Emaús. Então, Jesus conversando com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Então, essa aqui é a organização do Evangelho de Lucas. Tem o prólogo, em que ele faz uma introdução, fala de onde ele tirou as coisas, propósito do livro. Depois é o tempo das preparações do ministério, com batismo, genealogia, tentação. Depois é, de fato, o tempo da proclamação de quem Jesus é, o que ele faz. Ele é rejeitado inicialmente, vem as provas da sua divindade. Como ele orienta os discípulos, ele repete partes do Sermão do Monte, muitos dos seus milagres e a sua revelação de quem ele é. Depois vem, tá tudo com P, né? Quem fez aí foi o Carlos Oswaldo, tá? Então, ele vai falar do discipulado, o envio dos 72, é o único livro que fala do envio dos 72, das controvérsias com os fariseus e saduceus, as questões do reino, o fim da jornada, e depois, quando ele chega no fim, que ele chama de propagação, com entrada triunfal, purificação, confrontação, enfim, ressurreição. Veja, é uma organização muito parecida com a do Evangelho de Mateus. Muito parecida. Então, eu pensei, antes de pregar Atos, pregar Lucas. Mas eu falei, rapaz, os caras tiveram 8 anos de Mateus, né? Então, é uma overdose, né? De Evangelho. Então, aí nós vamos para Atos, damos um jump em Lucas por enquanto. Se eu continuar, né, no longo prazo aqui na igreja, eu pretendo terminar o Novo Testamento com vocês, tá bom? Então, vai mais uns 20, 25 anos, tá bom? Então, mas se eu não continuar, algum pastor que vier eventualmente, se eu morrer, se eu sair, alguma coisa assim, aí vocês podem pedir pro próximo, né? A gente não quer que continue ou quer, aí vocês conversam e ele decide, né? Essa é a realidade. A mensagem soberana do reino foi estendida a todas as nações, à luz de ou em vista da rejeição de Israel para com Jesus, filho do homem como seu Messias. Essa mensagem aqui do livro, escrita pelo Cope, é muita teologia do Cope. Muita teologia dispensacionalista daqui. No dispensacionalismo, a igreja ela surge com uma solução preparada por Deus lá atrás à rejeição de Israel. Eu não sei se é a nossa teologia aqui hoje, ok? Agora que eu estudei no seminário presbiteriano, eu estou menos disposto a lidar com essa teologia que eu aprendi na época do bacharelado, de um plano que não era... que surge com a necessidade da rejeição judaica. Isso é uma coisa que eu vou ter que ainda pensar no futuro, mas não é para agora, né? Então, é isso. João, vamos conversar de João? João, para mim, o evangelho é tão difícil. E algumas das dificuldades do evangelho de João, a primeira é por conta dos longos discursos de Jesus. Nossa, Pedro é um liberal, né? Ele falou Jesus. Não é isso. O ponto é que quando João escreve, em algum momento desses longos discursos, você não sabe mais se é Jesus que está falando
ou se é João que está falando a respeito de Jesus. Então, esse Jesus aqui pode ser João. Não, João não, pode ser João. Então, é só por isso. Quais são os discursos de Jesus? Alguns exemplos aqui. O pão da vida, João 6. Aliás, João 6 e João 10, eu me lembro, eu vou contar uma história para vocês aqui, vou contar um milagre, mas não vou contar o santo. Não? Na época de seminário, a gente foi ter aula de teologia sistemática no professor do primeiro ano, e na sala nós tínhamos um menino que ele era sinergista, ele não era calvinista, ele era arminiano ou alguma coisa parecida, porque não quero ser muito preciso aqui no que ele era, porque ainda era uma teologia em formação. E ele foi questionar a eleição soberana de Deus. Eu lembro desse dia. O professor falou assim, abre em João capítulo 6. Pá, lê esse versículo, pá. E foi lendo, o menino foi lendo, lê esse agora, lê esse agora. Depois ele falou, abre João capítulo 10. Conclusão, o menino, o pai dele não era crente na época. Ele saiu da sala chorando. Você lembra disso, né? Lembra, Adriano? Então, é da nossa turma. Você lembra? Não é? Lembra? Anos depois, esse amigão nosso, esse menino é calvinista hoje. E eu conversei com o pastor dele recentemente e contei essa história. E ele falou, rapaz, você não sabe que depois de alguns meses ou algum tempo, o pai do menino, que era macumbeiro, espírita, um dia foi na igreja, se converteu a família toda. Então, foi uma história interessante. Não deu nem graça, né? Não deu nem aquela expectativa. O cara chegou, já se converteu. Então, muito do que foi dito naquele dia que eu lembro, depois essa eleição soberana de Deus se manifestou na vida da família toda desse rapaz. E ele é pastor, mora fora do Brasil hoje, enfim, muito, muito interessante a história. No livro de João, uma das molduras interpretativas que a gente usa para compreender o Evangelho de João é essa expressãozinha grega, que significa ego em mim, que significa eu sou, ego, eu, em mim, verbo ser, primeira pessoa do singular, ok? Eu sou, 7 vezes acontece isso aqui no Evangelho. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Igrejas que gostam de fazer séries mais temáticas, em vez de séries por livro, como a gente faz aqui, quando pega o Evangelho de João, pegam um 7 eu sou, já vi isso em algumas igrejas. A gente até tive vontade de fazer isso uma época, mas eu sempre penso, nossa, João não é minha praia, né? Então, eu vou esperar um pouquinho, ser mais maduro para lidar com esse evangelho. Em João, nós temos vários diálogos individuais, como, por exemplo, um diálogo de Jesus com André. Nós temos diálogo de Jesus com Nicodemos, André no capítulo 1. Nicodemos, capítulo 3, aquele diálogo tão relevante para a teologia, com a mulher samaritana, no capítulo 4. Com o cego de nascença, no capítulo 9. E também as interações com a família de Lázaro. Inclusive, existe uma teoria que vai dizer que o discípulo amado, eu não sei de onde surgiu essa teoria, ok? Que o discípulo amado, mencionado em João, não é João, mas é Lázaro, por conta da amizade que Jesus tinha com a família de Lázaro e tudo mais. Se a gente for organizar o livro em termos cronológicos, nós temos que organizar a partir, é o único livro que nos revela que o ministério de Jesus é João capítulo 2, versículo 15, posso estar enganado a diferença, mas João 2, João 2,15. O ministério de Jesus começa meio que numa primeira Páscoa, aqueles eventos ali são numa primeira Páscoa, ele menciona uma segunda Páscoa no Evangelho, e obviamente o ministério termina na morte de Jesus, na última Páscoa. É assim que é organizado aqui o Evangelho de Jesus. Isso aqui eu peguei na internet, você pode pegar, não voltemos ao Evangelho. O resumo dos 7 eu sou, pelo menos o versículo. Consegue ler aí atrás, Paulo? Consegue? Parabéns, hein? Eu esperava ouvir um não, né? A parte preta, então tá bom. Aqui tá em preto, né? Eu sou um bom pastor. Né?
Aqui como vocês vão receber o material em algum momento da existência, né? Porque eu sempre esqueço de mandar material para as pessoas. Se vocês quiserem lembrar, me peçam e eu ponho, tanto no site da igreja quanto mando para vocês no Zap. Mas vocês vão ter acesso aos 7 Eu Sou e os versículos da referência aí no site bem confiável, que é Voltemos ao Evangelho, ok? Por Carlos Oswaldo, o propósito do livro é nessa perspectiva de que João escreve para que as pessoas tenham fé, é estabelecer relacionamentos de fé com Deus, proclamando a glória de Jesus, que é o Messias, o Filho encarnado, cuja vida, morte e ressurreição medeiam vida eterna, graça e verdade aos crentes. Só para vocês... Eu parei no medeiam porque está certo, tá? O presente do verbo mediar é eu medeio, tá? Então eu intermedeio também está certo, tá bom? Então eu sei que é horrível ouvir isso nessa hora da manhã, mas EBD também é cultura, né? Então, pegando aqui a relação entre os milagres e os discursos de Jesus no Evangelho de João, tabela do livro do COP, do Carlos Oswaldo. Temos água e vinho, não tem discurso, mas os primeiros discípulos creem ali. Quando ele fala discurso do novo nascimento, Nicodemos crê. Discurso da água que mata a sede eternamente, João 4, os samaritanos creem. Qual que é o ponto de grande parte dessa tabela aqui? Seja num evento milagroso, seja num discurso, as reações normalmente são ou fé ou rejeição. Você já imaginou que assim, puxa, se Deus fizesse um milagre, as pessoas iam crer? Já pensaram nisso? Puxa, por que Deus não cura fulano, ciclano, alguém famoso? Porque todo mundo ia crer. Quando você vê o Evangelho, por exemplo, aqui no capítulo 9, na tabela, Jesus cura um cego de nascença. Líderes rejeitam, mas o cego crê. Olha que interessante. Quando Jesus faz um milagre, é aí que os ímpios rejeitam ainda mais. E quem crê, ou já vai crer, isso reforça a sua fé. A ideia é que nenhum milagre é suficiente para quem não crê, e nenhum milagre é necessário para quem já crê, ou vai crer. Essa é a perspectiva. Estou citando uma frase do Grande Conato. Não sei de onde saiu, faz anos que eu não lembro dessa frase, saiu agora aqui, mas eu lembro de falar isso em aula, 3º ano de seminário. Nenhum milagre é suficiente para quem não crê, e nenhum milagre é necessário para quem já crê ou vai crer, ok? Então, milagres não são provas de fé. Muitas vezes milagres ajudam as pessoas a rejeitarem a fé. Essa é a realidade. Enfim, vocês vão receber essa tabela e vão ver que no discurso ou nos milagres há essa dicotomia entre crer e se endurecer. Ok? Vamos pensar no Judas, né? Ninguém viu tanto milagre quanto Judas. Poucos viram tantos milagres quanto Judas. E o Judas rejeitou a Jesus. Ok? Nós vamos conversar agora rapidinho sobre como foi o ministério de Jesus. E eu digo rapidinho porque eu não vou gastar muito mais que uma aula nisso daqui, porque os irmãos da velha guarda aqui da nossa igreja já tiveram a disciplina Vida de Cristo. Se você é da nova guarda da igreja, chegou agora, chegou recentemente, essa disciplina vai ser lecionada por um outro professor no curso Trínicas. Mas eu não estou matriculado. Tudo bem, ano que vem você faz, né? Então já fica... Mas eu não tenho mais perspectiva de trazer Vida de Cristo novamente no EBD nos próximos anos. Essa matéria já foi dada e vai ser como reforço agora no curso Trínicas. Você teve Vida de Cristo no seminário? Você fez? Quem que dá aula lá, você sabe? Quem fez já a Vida de Cristo no seminário? Quem deu aula pra gente? Paulo França? Paulo França, tá bom. Vamos falar agora do ministério de Jesus, ok? Falar de onde Jesus nasceu. Jesus nasce na cidade de Belém. É interessante que os intérpretes da Bíblia da época de Jesus,
eles sabem que o Messias vai vir de Belém. Não de Belém do Pará, né? Mas de Belém, que fica pertinho de Jerusalém. A turma lá mora o quê? Dá 20 minutos, 10 minutos? Para Belém, Belém e Jerusalém, vocês lembram? É tipo, hoje é na Grande Jerusalém, entendeu? Dá 9 quilômetros, galera. 9 quilômetros daqui até... Perdoe, não. É daqui até 100, que eu não sei, né? Com o município. Ó, pegando a Dom Pedro, da Ferro Base até Perdões, né? Desculpa o merchan aí, né? José, pai de Jesus, provavelmente morava em Nazaré. É tudo perto, né? Nazaré, Perdões, Belém, né? E ele é de uma família, ele é da linhagem real. Mas é um homem simples. Então ele é descendente de Davi. E o imperador romano manda fazer um censo no Império Romano. E eles vão ter que caminhar 150 quilômetros. Sendo que no finalzinho, para chegar em Jerusalém, tem que subir a serra. 150 quilômetros. Tem que ir para Santos a pé. Acho que é mais do que Santos. Tem que chegar em Bertioga a pé, não sei. É uma coisa assim. Chegam em Belém, não tem onde ficar, porque todo mundo que era de Belém teve que voltar para Belém. Belém é uma vilazinha perto de Jerusalém, não tem ninguém lá que mora lá. E, olha lá. Arquismóis. Não foi para Belém? Olha aqui. Então eles estão lá em Nazaré. Eles têm que subir até Cafarnaum, que vai dar 19 quilômetros. Depois tem que descer até Jerusalém e de Jerusalém chegar em Belém. Caminhadinha, 150 quilômetros. Você pode pôr 10 a 15 dias caminhando aí. Mesmo se levar o jumentinho. A gente não sabe se põe com o jumentinho, né? Mas pelo menos os desenhos dizem que sim, né? Então deve ser verdade, né? E olha que interessante, quando que Jesus nasce então? Então eles têm que caminhar, imagina, Maria está grávida, já no último trimestre de gestação, e os caras têm que andar 150 quilômetros. É fácil, moças, vocês que já tiveram filho, é tranquilo, né? Último mês de gestação, sem estar grávida já seria complicado, né? Não, a gente sobe a Pedra Grande, a gente sabe que é tranquilo. Mas para eles não, para eles caminham. Quem caminha muito tem facilidade para caminhar, mas não é fácil. Eu lembro que a gente foi caminhar com índios uma vez nossa, não é para correr, é para caminhar, né? Enfim, Herodes o Grande, que é aquele camarada que manda matar as crianças em Belém, ele morre no ano 4 antes de Cristo. Então, estamos vendo agora, discutindo quando Jesus nasceu. Antes a não ser que tenha sido uma sessão espírita, né? Antes dele morrer, é que ele tem que mandar matar os meninos de Belém. Então, Jesus foi menino de 2 anos para baixo. Então, Jesus tem que ter no máximo 2 anos quando Herodes morre. Ora, é provável, então, ouçam isso, que Jesus tenha nascido no ano 6 a.C. 6, 5, talvez 4 antes de Cristo. Então, Jesus nasceu antes de Cristo? Sim. Por quê? Na questão teológica, o padre que foi fazer a contagem na história medieval, na história da igreja, ele errou a conta. Não reclame se um dia você errou alguma coisa, né? Outro dia foi traduzir o Todd, errei uma palavra, vai ficar registrado na internet. Podia ser pior, né? O camarada errou a data e divide a história. Em todo o mundo ocidental, e isso ficou registrado tipo para sempre, né? Então, nossos erros às vezes não tem como a gente apagar essa realidade, né? Então, ele errou, a não ser que a gente pode dizer que nós estamos no ano
2029, é isso? É. Então podemos, né? Mas acho que não rola, né? Tá bom. Então, quando que Jesus nasceu? Foi dia 25 de dezembro, a gente sabe, né? É muito improvável que Jesus tenha nascido em dezembro, é inverno, ok? No hemisfério norte. E é estação chuvosa. É muito improvável que ele tenha nascido nesse período aí. Você imagina um recém-nascido num estábulo gelado, com temperaturas próximas às que existem no Rio Grande do Sul no inverno, talvez até menores. Olha o que o texto de Lucas 2 diz. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Dificilmente, nessa época de frio, a turma está dormindo ao relento. Vou dormir na graminha hoje, tá quanto? -30. Não, tá 20 graus, tá 18 graus. Hoje nós vamos acampar com a turminha fora, com os rebanhos. Magos percebem também na mesma época, a gente sabe talvez um pouco depois do nascimento de Jesus, que tinha uma estrela no céu, ou seja, o céu tinha que estar limpo, né? Se está em época de chuva, pode acontecer uma estiagem, mas é menos comum. Então é mais provável que Jesus tenha nascido de abril a setembro. Mas já pensou Natal em maio? Que coisa estranha, né? Feliz Natal! Tipo, nada a ver, né? Nada a ver. O dia 25 de dezembro ele surge na história da igreja, no século V, século VI, por conta de quando o imperador se torna cristão e o cristianismo se torna uma religião oficial, havia uma celebração no dia 25 de dezembro, que é o solstício de inverno, é a noite mais longa do ano, é uma celebração com luzes e tudo mais. E aí o pessoal fala, vamos dar uma cristianizada nessa festa, adoração a Deus Mitra e tal, e aí fazem o Natal. Ai, pastor, então não pode celebrar o Natal? Para com isso. Pode, não é? Mas só a origem é essa, enfim. Mas, então, foi estabelecido. Se você quiser celebrar em maio, pode também, né? Mas eu sugiro que a gente mantenha o significado mais do que a data. Pode pôr árvore de Natal, eu não tenho problema nenhum. Comprei uma baita árvore de Natal, a gente põe na igreja, enfim, come panetone, come chocotone, Chester, enfim. Então, põe luzinha, bolinha, põe tudo. E lembra, né? Na Páscoa a gente põe um coelhinho, não, é demais. Não, mas é tranquilo, essas são tradições, né? Que a gente tem, não sem nenhum, né? Pagão, não. A gente deu um significado cristão a isso daí, né? Enfim. Falando aqui de como foi então esse processo todo de nascimento de Jesus, Maria engravida num milagre. Tem o censo do império e ao deslocamento para Belém, Jesus nasce nessa estrebaria. Os pastores são avisados e vão adorar o menino naquela noite que ele nasce. E tempos depois vem uma comitiva de astrônomos para Jerusalém. Então o que eu estou dizendo para vocês? Os magos vão encontrar Jesus. Aquela imagem, eu já trouxe isso para vocês, de que você tem pastores de um lado, magos do outro, né? Essa imagem não é real. Os pastores vão na noite que Jesus nasce. Os sábios do Oriente e tal, eles vêm depois. O termo grego que é usado em Mateus capítulo 2 para se referir a Jesus não é um bebê recém-nascido, mas é uma criança pequena. Então Jesus já era talvez um garotinho de 1 ano, alguma coisa assim. Então tá estrela, enfim. Então tem que tomar muito cuidado. Veja, também, depois representou no presépio, vai morrer. Não é assim também. Mas é só, se a gente for preciso nessas questões, os pastores vão um dia e provavelmente os magos vão tempos depois, ok? Não morreria por isso. Né? Se chegar lá no céu de uma representação do presépio, como a gente conhece, tá tudo bem, né? Então, desculpa, eu interpretei errado, né? Agora, José e sua família fogem para o Egito. Eu mencionei semana passada o Egito como uma contradição na teologia. Em Isaías 43, por exemplo, o Egito é tratado como lugar de refúgio. Mas há tantos textos que indicam que o Egito também é um lugar de escravidão.
Mas o que acontece é, na teologia a gente entende que aquilo que Israel faz e faz sem sucesso, Jesus refaz, mas refaz com êxito. Israel tipifica a figura do Messias em vários aspectos. Israel vai para o Egito. Israel volta para ser protegido de Canaã. Israel volta e vai para o deserto ser tentado 40 anos. E Israel, ele sucumbe em grande medida à tentação. Jesus vai para o Egito para ser protegido de Herodes. Depois ele volta, começa seu ministério e tem uma tentação de 40 dias no deserto, 40 anos. E Jesus vence a tentação no deserto. Então é essa a ideia de que alguns eventos de Israel, eles têm cumprimento cristológico, ou o que a gente chamaria tipológico em Jesus. Jesus como cumprimento perfeito e Israel como cumprimento imperfeito. Ok? Isso é teologia já a nível mais avançado. Um dia a gente pode até conversar sobre isso. Não é a propósito de hoje. Herodes então manda matar os meninos de Belém e aí Herodes morre. Esse Herodes é o pai de todos os Herodes, né? Então é o pai de todos. E esse daqui morre não comida de bicho ainda. Esse morre de morte morrida, se eu não me engano. José é avisado, retorna, mas ouve que na região de Belém, quem manda na região de Belém é o filho de Herodes. Ele fala, nossa, se o pai é assassino, o filho é assassino. E então ele fala, eu vou voltar para Nazaré. E eles se mudam para Nazaré, porque Nazaré é um governante que não é ligado ao clã de Herodes. E aí, 9 a 10 anos depois, quando Jesus é um menino, um garoto de 11 anos, 12 anos, eles vão fazer uma visita a Jerusalém e tem aquele episódio em que Jesus fica no templo. Né? Deve ter ido numa comitiva, todo mundo vai embora, e aí, só esqueceram o filho, né? E Jesus fica lá conversando com os escribas. Então você observa ali, e isso é importante na teologia, o primeiro relance de uma consciência messiânica em Jesus. Porque há teorias que indicam que a consciência messiânica só vem depois, quando ele é chamado para o ministério. Bobagem. A gente entende na teologia que Jesus, quando ele é criança, um bebê, ele é um ser humano frágil e, ao mesmo tempo, na sua pessoa humano-divina, ele sustenta todo o universo. Como diria o pastor Marcos Granconato, ele consegue sustentar a própria cabeça. E bebê não consegue, mas ele sustenta todo o universo. E a gente não divide a humanidade e a divindade de Jesus no sentido de que, eu falo Jesus plenamente humano e plenamente divino. Mas esse ser complexo. Aliás, né, no momento merchan da nossa aula aqui, eu vou lidar com essa humanidade e divindade de Jesus, essas questões todas, numa aula que eu vou dar para vocês sobre se Jesus não sabe o dia e a hora da sua vinda, porque foi meu trabalho de mestrado, serão 2 ou 3 domingos. E venham e se preparem para ficar com pulga atrás da orelha. 3 domingos aí, não vai dormir, não vai comer, né? E vai ficar assim, bicho. Algumas intervenções divinas no nascimento de Jesus. Primeiro, uma virgem que engravida. Isso tem sido controverso, especialmente na teologia liberal. Ninguém acredita que foi assim e tenta usar o texto, mas nós, na teologia ortodoxa, histórica, interpretativa, histórico-gramatical, literária, enfim, a gente entende que essa questão do nascimento virginal de Jesus é importante, não no sentido dele não ter pecado, que essa é uma outra teoria. Ela é importante para manifestar essas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. A impecabilidade, na nossa perspectiva, não decorre do fato de Jesus ter nascido só de Maria, concebida pelo Espírito Santo, ok? É outra questão aí, mas enfim, isso é papo
Ele está entrando na teologia hoje, né? Calma, né? Hoje é só história. O anjo intervém então com José, vem o censo, enfim, tudo que nós já conversamos. E alguns elementos sobrenaturais aqui envolvidos aqui no nascimento de Jesus. Primeiro elemento é na área da biologia. A vida surgindo sem um dos pais participar. Elementos espirituais. Os anjos participam do nascimento de Jesus, anunciando e tudo mais. Elementos naturais, do mundo natural, criado por Deus. Uma estrela aparece. E questões aqui de pessoas. O imperador, o imperador romano, o homem mais importante do mundo, César, é movido para fazer um censo para que Jesus nasça em Belém e não em Nazaré. Ou seja, e isso daqui é resumo de um sermão que eu preguei aqui na igreja, tá? O nascimento de Jesus, ele envolve uma atuação completa e ampla de Deus na história, seja em fatores biológicos, na natureza, em questões no mundo espiritual com os anjos, ou na vida de pessoas como imperador. Tipo, Deus faz o que ele quer. É isso que o nascimento de Jesus mostra pra gente. E se precisar mexer no imperador, ele mexe. Se precisar mexer numa estrela, ele mexe. Se precisar mexer numa célula, ele mexe. Se precisar mexer no mundo espiritual, ele mexe também. Deus faz o que ele quer. É isso que a gente aprende desse texto. Conversar um pouquinho das genealogias. Vocês já viram que tem 2 genealogias de Jesus na Escritura? Já viram? Já viram ou não? Vocês perceberam que elas são diferentes? Perceberam? Pergunta muito simples. Por quê? Por que as genealogias de Jesus são diferentes? Quem sabe? Por quê? Pode. Essa é uma teoria muito aceita. Família de Maria, uma de José. A de Mateus é de Abraão a José, a de Lucas é de José a Adão. Só que tem diferenças significativas, especialmente quando elas estão juntas. Você fala, ele menciona Mateus menciona um, Lucas menciona outro, na mesma linhagem. Você fala, rapaz. Uma explicação possível é que uma parte é de Maria, outra de José. No entanto, embora essa teoria, muita gente traga essa teoria, Júnior, essa teoria é muito, muito aceita. Nunca ninguém conseguiu comprovar. Uma outra teoria que surgiu, que é bem interessante, é uma genealogia está pensando nos descendentes legais e outra nos descendentes naturais, que nem sempre são as mesmas pessoas, sem contar a ideia de que existem lacunas. Então eu posso dizer o seguinte: Pedro, filho do Osmar. Posso dizer? Eu posso dizer João, filho do Osmar? Se essa palavra filho significar descendente, tem algum problema de eu falar João, filho do Osmar? João, filho do Osmar, não? Descendente do Osmar. Entende? Pode ser isso, mas pode ser questão de descendência legal, filho adotivo, filho que recebe a herança, o outro só o filho efetivo que deu à luz ao próxima geração. Porque eu posso dizer assim, né? Alguém que tem 2 filhos homens, né? Por exemplo, supondo que do Caio vai vir o Messias. Mas na cultura hebraica, o Gabriel é o primogênito, certo, Gabriel? Então, uma genealogia está pensando no primogênito e fala, filho de Gabriel, não? Mas outra está pensando na descendência biológica, filho de Caio, não? E aí enfim, são essas as teorias que nós temos sobre a genealogia de Jesus ser diferente em Lucas e Mateus. E os que defendem que José e Maria vão tentar usar o texto grego para provar que é de um e de outro, mas nós temos alguns problemas nessa questão de José e Maria, mas que eu não vou lidar hoje e lidaremos, se necessário, alguma matéria de teologia bíblica mais para frente. Conclusão sobre o nascimento de Jesus. A história do mundo muda radicalmente em uma noite.
O mundo vinha numa expectativa, alguns, mais ou menos no Messias, mas numa noite de fato aconteceu. Mas o que é interessante é que o evento talvez mais importante da história, no mínimo até aquele momento, quem percebeu foi um pai e uma mãe e um grupo de pastores que foi avisado miraculosamente por anjos. Só. Eu fico imaginando as pessoas naquela noite assistindo o Jornal Nacional de Jerusalém, né? Tá tudo normal, tá legal, ó, teve uma noite em família, outro bebeu, outro brigou com a esposa, o outro deram risada, saiu com os amigos. A história vai mudar de um jeito, assim, não dá para ter a dimensão de como mudou. E as pessoas não perceberam. E mais, quando Herodes é avisado pelos magos, olha, onde é nascido um rei dos judeus. Aquela grande comitiva, diz o texto, que ela abalou Jerusalém. As pessoas falam, nossa, que esse monte de gente chegando. Os escribas ali pesquisam, vai nascer em Belém. Não teve uma pessoa de Jerusalém que andou 9 quilômetros até Belém para ver se era isso. Nasceu o rei. Eu quero ver. Não, se for, vai ser. Como assim? E nós vemos também que Deus mobiliza todos os seus recursos para esse evento tão importante. Nós vimos que na questão de pastores e magos, estrela, a cronologia dos eventos é diferente do que a maioria das pessoas imagina, inclusive com a data de nascimento sendo anterior ao que nós chamamos de ano zero. Então, de 6 a 4 a.C. Falando de Natal aqui, só uma questão, a celebração que Deus faz nesse evento, com anjo, com coral, justifica a celebração que a gente faz no Natal. Se Deus celebrou esse nascimento, vamos celebrar também, embora a gente sabe que não foi no dia 25 de dezembro. Foi um começo glorioso, mas discreto, que contrasta com uma morte absolutamente vergonhosa de Jesus na cruz, não para ele, mas para nós. Mas a morte de Jesus na cruz é um evento muito doloroso, dolorido. É claro que a morte de Jesus não é o fim da história de Jesus, tem a ressurreição, essa em glória e tudo mais. Mas falando da vida de Jesus, do nascimento à morte, o começo é discreto, mas é glorioso. A morte, ela é vergonhosa. Já estamos próximo do horário, eu ia comentar com vocês sobre a infância e juventude de Jesus. Eu vou ver aqui que nós temos, não vai dar. E eu vou contar uma história para vocês da infância de Jesus. É verdade, porque eu vi na internet a história. Então, se eu vi, então é verdade. Então, vocês me lembram de eu contar essa história para vocês na semana que vem. Na semana que vem, daqui a 2 semanas. Gente, bom intervalo para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida... Alguém tem uma dúvida? Bom intervalo para vocês.